Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de química, né. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alex, eu sou professora de química e mestre em ensino de ciências. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à aula da semana passada, que foi a introdução à química orgânica, que a gente estudou um pouco sobre as características do carbono, as características das ligações, das cadeias, os tipos de cadeias. Então, a gente vai retomar um pouco hoje do que a gente viu na última aula, mas seria importante vocês darem uma olhadinha na aula que vai estar disponível lá no YouTube, no anterior, para acompanharem melhor o andamento das nossas aulas, tá bem? Vocês têm alguma pergunta para mim? Vamos começar? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar os hidrocarbonetos. Tá? Hidro vem de hidrogênio, por isso que eu dividi ali o nome dos nossos compostos. Hidro, de hidrogênio, carbonetos, de carbonos. Então, vão ser compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. E eles são muito importantes porque eles constituem a base das demais funções orgânicas que a gente vai estudar mais adiante. Os álcoois, os fenóis, os ésteres e assim sucessivamente. Então, é muito importante a gente ficar com as estruturas dos hidrocarbonetos bem claras na nossa mente, para quando a gente for estudar as funções orgânicas, a gente tirar de letra, tá? Então, aqui do lado eu trouxe dois exemplos do butano, que é um, um hidrocarboneto simples, saturado, e que ele está ali presente no botijão de gás. Então, é um hidrocarboneto que está presente no nosso cotidiano. Assim como o octano, que está presente na gasolina, que também é um hidrocarboneto. E a fórmula geral dos hidrocarbonetos é CXHY, tá? Quer dizer que a gente vai ter um determinado número de carbonos para um determinado número de hidrogênios. Essa é a fórmula geral, tá? Mas o que é essa fórmula que a gente está falando? A gente tem duas formas de representar os compostos orgânicos e a gente mais ou menos já viu isso na semana passada, tá? Mas a gente dá nome para esses tipos de representações. A gente tem a fórmula estrutural e a fórmula molecular, tá? A fórmula estrutural é essa aqui à esquerda, tá? Na qual aparecem os carbonos, as ligações entre os carbonos e os hidrogênios, tá? E na fórmula molecular, a gente vai ter só o número total de carbonos e o número total de hidrogênios. Então, se a gente for contar aqui, a gente tem, ó, 2, 3, 4 carbonos, C4, H10. Então, 3, 5, 7, 10, H10, tá? Então, são as duas formas que a gente tem para representar a fórmula dos compostos orgânicos, fórmula estrutural e a fórmula molecular. E elas vão aparecer nas provas do Enem, do PAV, dessas duas formas. Na maioria das vezes vai aparecer a fórmula estrutural, essa daqui, quando de a nomenclatura do composto. Então, eles vão dar essa fórmula estrutural e pedir fórmula bastão não é cobrada. Geralmente é a fórmula estrutural ou então a forma condensada, né? Que é aquela que não aparece, por exemplo, tipo um zigue-zague, não aparece nem os carbonos e nem os hidrogênios, mas a gente sabe que eles estão presentes ali. Então vai ser a fórmula estrutural plana, que é essa daqui que está desenhada, a fórmula condensada, mas que também não tem aparecido tanto, ou então a fórmula molecular. São as três formas de apresentação que a gente vai ver dos compostos orgânicos. Tranquilo? Então, se a gente fosse representar, digamos, a fórmula estrutural em uma forma condensada, a gente precisaria ter 4 carbonos. Então, aqui a gente teria 2, um aqui e o outro aqui, certo? Aí a gente faria esse movimento aqui, teria outro carbono aqui, outro carbono aqui.
e mais um para fechar os 4 carbonos, tá? Mas nesse caso ia aparecer só o zigue-zague e não iria aparecer nem os carbonos e nem os hidrogênios. Mas a fórmula que mais aparece nas provas para gente, até nas questões que eu trouxe do Enem e de vestibulares, é a fórmula estrutural, que é essa daqui à esquerda que a gente está vendo. Tá? Então, a gente sabendo a fórmula estrutural e a fórmula molecular já é mais do que suficiente. Tá? Os hidrocarbonetos, de uma forma geral, eles podem ser classificados em alguns tipos. Então, a gente tem o primeiro tipo, são os alcanos, que são hidrocarbonetos acíclicos. Isso a gente viu na semana passada. Que acíclicos quer dizer que a cadeia ela é aberta. Ela não ocorre um fechamento, ela não forma um ciclo, ela é aberta. Então, ela tem início e fim, tá? Então, vão ser hidrocarbonetos acíclicos, que não formam um ciclo, e saturados. Saturados quer dizer que vai ter só ligações simples entre os carbonos, como nesse exemplo que eu trouxe aqui embaixo. Tá? Só vai ter ligações simples entre os carbonos e essa cadeia ela vai ser aberta, ela não vai ser fechada. Tá? E a forma de representar a fórmula geral, né, molecular, dos alcanos é CnH2n mais 2. Então, para a gente saber quantos hidrogênios e quantos carbonos a gente vai ter, a gente vai lá na estrutura e verifica. Então, a gente vai ter 4 carbonos para essa estrutura representada aqui. 4 carbonos. Então, Cn, no N vai o 4. 2 vezes 4, que é o valor do N, 8, mais 2, 10. Certo? E aí vai ficar C4H10, que é a fórmula molecular. Então, essa formulazinha nos ajuda, se a gente, a estrutura é muito grande para não precisar contar todos os hidrogênios, a gente vai lá, conta só os carbonos, e a gente já, por meio dessa, obtém a fórmula molecular do composto orgânico em questão. Tá? E aí eu trouxe um exemplo muito comum dos alcanos, que é encontrado na parafina, né, no composto que forma as velas que a gente usa em casa. Então, é um dos exemplos onde a gente encontra os alcanos no nosso cotidiano. Tranquilo até aqui? Vocês entenderam que aqui que o número de carbonos vai substituir o N, né? Então, a gente tem 4 carbonos, né? Então, C4H10, porque 4 vezes 2, 8 mais 2, 10. Aí fica C4H10, que aí se torna a fórmula molecular dessa estrutura que a gente tem ao lado. Tá? Outra classificação são os alcenos, que também são compostos acíclicos, ou seja, possuem uma cadeia aberta, não possui fechamentos nessa cadeia. Só que, diferente dos compostos anteriores, esse composto ele vai ter uma ligação dupla na sua cadeia. Então, eu trouxe aqui o exemplo aqui do etileno, que é um composto muito utilizado na indústria química para a produção do polietileno, que é um tipo de plástico utilizado na fabricação de garrafas PET, de outros materiais provenientes do plástico. Tá? E a fórmula geral dele vai ser CnH2n. Então, aqui nós temos 2 carbonos, então C2H4, porque 2 vezes 2, 4. Então, a fórmula molecular deste composto aqui vai ser C2H4. Aqui a gente tem a fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular desse composto. Tá? Esses são os alcenos. Vai diferir dos alcanos por apresentar essa ligação dupla. Até agora, a gente só está conhecendo os tipos de hidrocarbonetos, né? Os alcanos, os alcenos, né? Os alcadienos, né? Que a gente vai ver agora na sequência, e depois a gente vai começar a se preocupar a dar nome para esses compostos. Mas até agora, vocês estão entendendo a diferença entre os alcenos, os alcanos, entre os compostos? Então, vamos lá.
Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Os alcadienos. Os alcadienos, eles também são hidrocarbonetos acíclicos, que não possuem um fechamento nessa cadeia, é uma cadeia aberta, que possuem duas ligações duplas em sua cadeia. Tá? Então, a fórmula geral vai ser CnH2n-2. Tá? Esse menos 2, porque a gente, como vai ter duas ligações duplas, a gente vai ter hidrogênios a menos para completar as 4 ligações que o carbono faz. Que a gente viu na aula passada, que o carbono ele faz 4 ligações, por isso ele é tetravalente. Tá? Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ih, o meu 5 ficou medonho. Melhorou um pouco. C5, 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Então, C5H8. Então, a gente tem aqui 2, 4, 7, 8. Fechou. Fórmula molecular C5H8. E aqui eu trouxe um exemplo também do isopreno, né, que ele é também muito utilizado na indústria química para a produção de materiais como luvas de vinil, de borracha, bicos de mamadeira, balão, né, bico de chupeta e etc. Então é outro material muito empregado na indústria química para a produção de borrachas, de maneira geral. Os alcinos. Os alcinos, eles são também hidrocarbonetos acíclicos, de cadeia aberta, que possuem uma ligação tripla em sua cadeia. Então, a gente viu só ligações simples, uma ligação dupla, duas ligações duplas e agora uma ligação tripla, tá? E eu trouxe aqui o exemplo do acetileno, que ele é muito utilizado nesses maçaricos que precisam de uma elevada temperatura, né, para o corte de metais e etc, para solda. Então, ele, na hora da combustão, ele produz uma alta temperatura. Então, por isso que ele é muito utilizado. E a fórmula molecular dele é CnHn-2. Então, aqui a gente vai ter 2 carbonos. Então, 2. Deixa eu apagar que ficou meio feio. Continua feio, mas enfim. 2 vezes 2, 4. Menos 2, 2. Então, C2H2. Então, corresponde aqui à nossa fórmula estrutural. Tá? A gente tem o mesmo número de carbonos na fórmula molecular, o mesmo número de carbonos na fórmula estrutural. Mesmo número de hidrogênios na fórmula molecular, mesmo número de hidrogênios na fórmula estrutural. Esse início da química orgânica, ele é um pouquinho mais chatinho, eu até comentei na aula passada, porque a gente tem que estar revendo essas características das cadeias, revendo as características do carbono, os tipos de ligações, ficar batendo nessa tecla, porque a gente vai precisar saber dessas funções básicas para estudar as funções orgânicas, os álcoois, os ésteres, os ácidos carboxílicos. Então, é importante a gente saber porque o Enem vai nos cobrar o conhecimento dessas funções orgânicas. Só que para a gente chegar nessas funções orgânicas, a gente precisa estar com essa parte bem assentada na nossa mente, né, conhecer bem os compostos orgânicos, para depois dar início a esse estudo. Então, prometo que as aulas vão ficar mais legais futuramente. Esse iniciozinho é um pouquinho mais chatinho mesmo. Agora a gente entra para o estudo dos compostos cíclicos, ou seja, aqueles que vão ter um fechamento na cadeia. Então, não vai ter um início e um fim definido na cadeia. A gente vai ter um composto que vai ser fechado, como a gente tem aqui no exemplo do ciclohexano, tá? Que é um composto muito utilizado também na indústria química para a produção do nylon,
que é um composto multifuncional. A gente utiliza ele para a produção de tudo na nossa vida, né? Desde jaquetas de nylon, mochilas de nylon, entre outros materiais formados pelo nylon, né? E a fórmula geral desses compostos dos ciclanos é CnH2n. Então, aqui a gente vai ter 6 carbonos, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no lugar do N, a gente substitui por 6. 2 vezes 6, 12. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fechou. C6H12, a fórmula molecular correspondente do ciclo hexano. Tranquilo? Então, diferente dos compostos que a gente estudou anteriormente, esse difere por ter um fechamento à cadeia. Os compostos anteriores, os alcenos, os alcadienos, os alcinos, eles não possuem um fechamento na cadeia, eles possuem uma cadeia aberta. Já os ciclanos, eles já vão ter um fechamento, essa cadeia. Não vai ter um início e um fim pré-definido. Outros compostos que a gente tem que formam um ciclo, mas ele é de um outro tipo de categorização, é os hidrocarbonetos aromáticos. Na aula passada, eu mostrei, trouxe alguns exemplos para vocês de compostos aromáticos, que eles se diferem dos ciclos por eles possuírem uma alternância de ligação. O que significa isso? Que a gente vai ter uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Vai ter essa alternância, como a gente vê no exemplo aqui do naftaleno. Tá? Aqui no exemplo do naftaleno, a gente tem essa alternância de ligação, ó, ligação dupla, ligação simples, dupla, simples, né? E assim sucessivamente. Os hidrocarbonetos aromáticos, então, eles vão ter o que a gente chama de anel aromático ou anel benzênico, que são caracterizados por essa alternância de ligação. E eles podem ser mononucleares, como aqui nesse exemplo do naftaleno, que eles têm um compartilhamento de carbonos entre os dois anéis aromáticos. A gente tem aqui 2 carbonos que são compartilhados pelo mesmo composto, tá? Então, eles podem ser mononucleares ou polinucleares de núcleos isolados ou núcleos condensados. Aqui a gente tem um núcleo condensado, tá? Núcleo isolado vai ser se tivesse um carbono dividindo essas duas estruturas. Se a gente tivesse, por exemplo, um carbono entre os dois anéis aromáticos. Aí ele seria de núcleo isolado, porque eles não compartilhariam os carbonos dessa cadeia. Teria um carbono que dividiria os dois anéis aromáticos. E mononuclear, a gente só vai ter um anel aromático, um único núcleo. Tranquilo? Mononuclear, um único anel aromático. Polinuclear de núcleo isolado, quer dizer que a gente vai ter um carbono dividindo os dois anéis aromáticos, ou de núcleos condensados, como no exemplo do naftaleno, que esses carbonos eles são compartilhados pelos dois anéis aromáticos. Deu para diferenciar? E o naftaleno ele é muito empregado, ele é utilizado na naftalina, que é um composto que a gente coloca nas roupas, né, que ele passa diretamente do estado sólido para o gasoso e previne, né, a formação de traças ali que podem se alimentar de roupas, né, de papéis, enfim. Então, o naftaleno ele é muito utilizado também no nosso cotidiano. Então, a presença desses hidrocarbonetos no nosso cotidiano é bastante ampla, né? A química orgânica, em geral, ela é muito aplicada à nossa vida nos mais diversos aspectos, desde a indústria química, como a gente vem vendo nesses exemplos, né? Na produção do nylon, da naftalina, entre outros,
mas também nas próprias reações químicas do nosso organismo, na digestão, né, na nossa alimentação, as macromoléculas, carboidratos, proteínas, todos são compostos orgânicos que a gente estuda, né, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, agora, até então, a gente estudou as características de cada um, tá? Então, a gente estudou os alcanos, que não formam cadeia e têm só ligações simples. A gente estudou os alcenos, que possuem também cadeia aberta e uma ligação dupla. Os alcadienos, que também possuem uma cadeia aberta e duas ligações duplas. Os alcinos, que possuem uma ligação tripla e também a cadeia aberta. Os ciclanos, que possuem uma cadeia fechada e ligações simples, e os hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles que vão ter essa alternância de ligação, né, que é a ligação simples, ligação dupla. Agora nós vamos estudar uma parte que é bastante importante na química, que é como a gente dá nome para esses compostos. Tá? Então, ela é uma partezinha um pouquinho mais chatinha, mais complicada, então a gente não precisa ter muita pressa para estudar. Tá? Eu trouxe também alguns exercícios para a gente dar uma olhada juntos, como é que faz, como é que dá nome, como é que identifica o número de carbonos. Então, vai ser uma parte bem tranquila da gente estudar, para a gente terminar essa parte dos hidrocarbonetos e poder começar o estudo das funções orgânicas oxigenadas, que são aquelas que vão possuir o oxigênio como heteroátomo. Tá? Então, aqui na nomenclatura, dá para vocês enxergarem bem? Parece que ficou pequenininho. Deixa eu ver se não tem como eu ampliar isso. Acho que eu abrindo aqui, eu acho que não aumenta muita coisa. Muda alguma coisa para vocês? Mudou? Melhorou? Dei um zoom ali nele. Não sei se aparece para vocês esse zoom que eu dei. Aparece? Então, ali, a gente vai ter a nomenclatura dos hidrocarbonetos, seguindo uma regrinha básica. Então, a gente vai ter um prefixo, deixa eu ver se eu pego aqui a canetinha, um prefixo, um infixo e um sufixo. Mas o que, que são essas coisas? Prefixo, sufixo, infixo? Tentando trocar a mãozinha ali. Aqui, agora sim. Então, o prefixo, ele vai se referir ao número de carbonos que a gente vai ter nessa cadeia. Então, a gente vai ter uma nomenclatura específica, que é esse prefixo, que vai indicar quantos carbonos a gente vai ter nessa cadeia. Então, para um carbono, a gente vai ter o prefixo met. Para 2 carbonos, o prefixo et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Né? Provavelmente vocês, né, se a maioria de vocês está no terceiro ano, já viram esse prefixo, já estudaram provavelmente esse prefixo. Então, o prefixo, ele vai se referir ao número de carbonos que a gente vai ter na cadeia. Então, pode ser met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Então, vai variar de acordo com o número de carbonos que a gente vai ter na nossa cadeia. Então, quando a gente tiver a fórmula estrutural, a gente vai contar o número de carbonos para determinar qual prefixo a gente vai utilizar. Tá? Com relação ao infixo, que é a palavrinha que vai vir ali no meio. Quando a gente tiver, como no caso dos alcanos, só ligação simples, o infixo vai ser an. Quando a gente tiver uma ligação dupla, vai ser o infixo em. Quando a gente tiver duas ligações duplas, né, a gente vai ter o infixo de em, que vem lá dos alcadienos. Uma ligação tripla in, e duas ligações triplas de in. Tá? Então, a gente vai olhar a cadeia, a fórmula estrutural, ver se a gente só tem ligações simples, se a gente tem ligação dupla, se a gente tem duas ligações duplas, e de acordo com os tipos de ligações e os números de carbono, a gente vai ter o prefixo e o infixo.
Como a gente está estudando os hidrocarbonetos, os hidrocarboneto termina em O, então o nosso sufixo vai ser O. Depois, para as outras funções orgânicas que a gente vai estudar, como os álcoois, os fenóis, os ésteres, a gente vai ter um sufixo diferente, mas basicamente o prefixo e o infixo vai ser o mesmo, tá? A gente estudou também na aula passada, até agora tranquilo? A gente estudou também na aula passada que as cadeias, elas podem ser abertas, sem ramificações, ou a gente pode ter a presença de ramificações. Ou seja, além da cadeia principal, a gente vai ter uma outra estrutura, algo pendurado, digamos assim, na nossa cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal vai ser aquela que vai ter o maior número de carbonos e que vai conter essa ramificação ou essa dupla ligação, né, ou assim sucessivamente, tá? Então, a gente dá nomes para essas ramificações que a gente tem na nossa cadeia principal. Então, quando a gente tem um carbono, a gente viu ali que o prefixo é met. Então, met de um carbono e terminação il, que é o que vai caracterizar a nossa ramificação, tá? A gente pode ter o etil, que é quando a gente vai ter dois carbonos. Vou pegar aqui o lapisinho. A gente vai ter dois carbonos, então met, et, terminação il, porque a gente está se referindo às ramificações dessas cadeias carbônicas. Propil, quando a gente tiver três carbonos, então met, et, prop. Isopropil, quando a ligação, quando a nossa cadeia principal que vai vir aqui, ela tiver ligado no carbono secundário do propil, no caso da nossa ramificação. Então, o que me facilita eu me lembrar do isopropil é que se eu dividir essa estrutura ao meio, eu vou ter duas estruturas isômeras, que quer dizer duas estruturas iguais, entendeu? Então, para esse lado, eu vou ter um CH3 e para esse lado eu vou ter também um CH3. Então, isso vai me lembrar de que essa estrutura é um isopropil. Eu tenho três carbonos, mas o carbono que vai estar ligado à minha cadeia principal é o carbono secundário. E eu dividindo essa estrutura ao meio, eu vou ter duas estruturas iguais, que é o CH3. Fez sentido essa minha explicação? De dividir a estrutura ao meio e ter duas partes iguais, que é o CH3? Ajuda para lembrar, exatamente. Porque quando tudo na química ela vai ter uma nomenclatura específica. Então, quando a gente fala acíclico, o A quer dizer não. Então, esse A significa negação. Então, acíclico quer dizer não forma um ciclo. E o iso quer dizer de estruturas iguais, isômeras iguais. Então, quando a gente divide o isopropil, que tem três carbonos ao meio, a gente vai ter o carbono ali do meio da estrutura, que é o carbono secundário, que vai estar ligado à nossa cadeia principal, e a gente vai ter dois CH3, duas estruturas iguais ligadas a essa estrutura. Então, facilita um pouco na hora da gente lembrar dessas ramificações. Como a gente sabe que o carbono é secundário? O carbono, a gente viu na última aula, que ele pode fazer até 4 ligações, tá? Quando o carbono ele está ligado a outros dois carbonos, a gente diz que ele é um carbono secundário. Quando ele está ligado a outros dois carbonos. Entendeu? Quando o carbono ele está ligado a só um carbono, ele é carbono primário. Quando esse carbono está ligado a três carbonos, é um carbono terciário. Quando o carbono está ligado a quatro carbonos, é um carbono quaternário. É uma das classificações do carbono que a gente viu semana passada, mas a gente pode retomar, não tem problema, conforme as dúvidas forem surgindo, tá? Butil. Então, but de quatro carbonos.
met, et, prop, but. Terminação il, que é das ramificações. Sec-butil. Agora que vem a importância da gente saber o que é o carbono secundário, primário, terciário. Porque o sec ele vai estar realmente se definindo a um carbono secundário, se referindo a um carbono secundário. Então, esse CH aqui, que é o que vai estar ligado à nossa cadeia principal, ele está ligado a outros dois carbonos, que é esse CH2 aqui e esse CH3 aqui. Então, sec é de secundário. Então, por isso, sec-butil. Butil de 4 carbonos e terminação il de ramificação. Tá? Isobutil. Então, é pela mesma questão ali do isopropil. Se a gente dividir essa estrutura ao meio, a gente vai ter também duas estruturas iguais, isômeras. Butil, porque também são 4 carbonos. Tá? Terc-butil, porque esse carbono que vai estar ligado à nossa cadeia principal é um carbono terciário. Eu estou colocando xizinho aqui para não para identificar como se fosse o restante da nossa cadeia, a cadeia principal da nossa estrutura, tá? Por isso que eu estou colocando esse xizinho como se tivesse uma continuidade à cadeia, tá? Terc-butil, porque terc é de carbono terciário, quer dizer que esse carbono ele está ligado a outros 3 carbonos, tá? Aí a gente pode ter aqui outras estruturas que não são tão comuns assim da gente ver, mas às vezes aparece, que é o etenil ou o vinil, que é quando a gente tem 2 carbonos, né, e uma ligação dupla no meio, por isso o en, né, por isso que é etenil, o en de ligação dupla. Então, et de 2 carbonos, en de ligação dupla e il, que é a terminação da nossa ramificação. Aí depois a gente pode ter o benzil, o fenil, o alfa-naftil e o beta-naftil, que aí entra a questão dos compostos aromáticos. O que mais aparece é o fenil, que a gente vai ter um composto aromático ligado diretamente a uma cadeia carbônica, né? Que eu represento pelo xizinho. Então, a gente vai ter ali um carbono desse anel aromático se ligando a um carbono da nossa cadeia principal. Tá? Os outros não são tão comuns como o fenil, que é um dos que mais aparece. O benzil também é um dos que aparece, não com tanta facilidade como o fenil, mas também aparece. E a gente vai ter aqui um benzeno ligado a uma cadeia carbônica. Então, esses são os tipos de ramificações que a gente pode encontrar ali nos nossos compostos orgânicos e que a gente precisa identificar na nossa nomenclatura. Tranquilo? Estou indo muito rápido? Está tranquilo? Estão entendendo bem? Então tá. Então aqui a gente viu algumas das que a gente ia precisar usar lá para dar o nome para os hidrocarbonetos. E vocês sabem por que é importante a gente dar nome para os hidrocarbonetos? Vocês imaginam mais ou menos por que a importância? Acho que não, né? Então, a importância da gente dar nome para os hidrocarbonetos é porque para a gente poder identificar esse hidrocarboneto, a gente, na maioria das vezes, vai ter a fórmula estrutural e a gente dá nome para essa fórmula estrutural e identifica o composto. É como se fosse a carteira de identidade do composto orgânico, digamos assim. É o nome desse composto, é a carteira de identidade dele, é como ele se apresenta. Então, a gente pode ter o nome e, a partir do nome, propor a fórmula estrutural e molecular, ou, a partir da fórmula estrutural e molecular, propor o nome desse composto. Então, das duas formas, a gente consegue identificar qual composto orgânico a gente está tratando, a gente está falando. Então,
Quais são as regrinhas que a gente usa para dar nome para esses hidrocarbonetos? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a cadeia principal. A cadeia principal ela vai ser aquela que vai ter o maior número de carbonos, tá? Então, a gente vai contar o número de carbonos e aquela que tiver o maior número vai ser a nossa cadeia principal. Lembrando que essa cadeia principal ela tem que conter as insaturações e o maior número de carbonos sequenciais, né? Em sequência. A contagem desses carbonos ele vai acontecer o mais próximo possível das insaturações, que são as duplas, as triplas, as duas duplas, né? Nessa cadeia. Ou mais próxima das ramificações. Mas a gente sempre dá preferência para as insaturações ficarem no menor número possível e depois as ramificações. E a cadeia principal será aquela que apresentar o maior número de ramificações. Então, quando a gente for contar o número de carbonos, a gente tem que se atentar a isso também, de ela conter o maior número de ramificações possíveis. Agora, eu trouxe alguns exemplos para a gente começar a fazer junto. Espero que eu consiga botar texto, que acho que eu consigo, porque aí a gente consegue ir dando nome para essas estruturas e treinando mais ou menos o que a gente vem estudando na aula de hoje. Provavelmente não vai dar para a gente ver todas as questões do Enem que eu trouxe, não sei nem se vai dar para a gente iniciar, mas se vocês não verem problema, na próxima aula a gente pode retomar e fazer essas questões, porque eu acho que também ficou algumas questões da aula passada, então aí a gente já retoma todas elas e faz meio que uma aula para a gente tirar as nossas dúvidas e ver esses exercícios que caem no Enem e no vestibular. O que vocês acham? Pode ser? Porque ficou, né, algumas questões da última aula para a gente ver. Eu acho que a gente conseguiu fazer umas 3 só. Então, nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, ali, a primeira regrinha é a gente identificar, tá? Que são 3 exemplos diferentes, tá? Vou dividir aqui para a gente não se confundir. São 3 exemplos diferentes de acordo com aqueles compostos que a gente estudou lá no início, os alcanos, os alcenos, alcadienos, certo? Então, a gente vai ter, nesse primeiro exemplo, eita, primeiro exemplo. Primeira coisa, identificar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela que vai ter o maior número de carbonos. Então, a gente já consegue meio que de cara perceber que essa daqui vai ser a cadeia principal. Porque a gente só tem uma ramificação simples, então aí fica mais fácil de ver qual é a nossa cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos, e nesse caso, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? O prefixo que a gente usa quando a gente tem 7 carbonos é o "-ete". "-ete". Consigo arrastar esse aqui mais para lá. Não dá para arrastar. Eu tô me achando aqui para escrever. Acho que vai. Então, 7 carbonos, a gente vai ter "-ete". Met, et, prop, but, pent, ex, -ept. Então, na nossa cadeia principal, 7 carbonos. A gente vai olhar nessa cadeia principal quais os tipos de ligações que a gente tem. A gente tem algum tipo de insaturação? Não, só temos ligações simples. Então, vai ser o infixo "-an", de ligações simples, indicando que nessa cadeia principal a gente só tem ligações simples. Terminação de hidrocarboneto, "-o", um P. Então, a gente vai ter aqui na nossa cadeia principal o heptânio. Só que a gente tem uma ramificação. A gente tem aqui, como a gente tem um carbono só, como a gente tem um carbono só aqui,
a gente vai ter o que a gente chama de metil. A gente vai ter o metil. Então, a gente vai ter que incluir esse metil na nossa nomenclatura. Tá? Então, vai ficar um, pois, aqui, um, não está selecionando o lápis. Agora sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, se eu começar a numerar da direita para a esquerda, o meu metil vai ficar num número muito maior do que se eu começar a numerar da esquerda para a direita, né? Se eu começar a numerar da direita para a esquerda, o número vai ficar maior do que da esquerda para a direita. Então, no carbono 2, a gente vai ter um metil. Então, a gente vai ter o nome dessa estrutura de 2-metil-heptano. 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 Porque a gente só tem ligações simples e no carbono 2 dessa cadeia a gente vai ter um radical que é o metil. Então, 2-metil-heptano. Ficou escrito em cima ali. Peraí. Agora sim. Estou me achando com essas novas tecnologias. 2-metil-heptano. Tranquilo? Então, no carbono 2 da nossa cadeia principal, a gente vai ter um radical, né, um grupo substituinte metil. A nossa cadeia principal ela vai ter 7 carbonos, por isso o hept. Só ligações simples ãn, terminação de hidrocarboneto, que caracteriza todo esse nosso grupo, O. Tranquilo? Conseguiram? Tá, então vamos ali para o nosso segundo exemplo. Estou aqui me atrapalhando um pouco com as ferramentas aqui do lado. Exemplo 2. A primeira coisa que a gente faz é identificar a nossa cadeia principal. Então, aqui também, como a gente só tem um radical simples, que é também um metil, a nossa cadeia principal vai ser essa daqui, que vai ter o maior número de carbonos. Tá? Nesse exemplo, como a gente tem uma insaturação, uma dupla ligação, a gente precisa iniciar a numeração de uma forma com que essa insaturação ela fique no menor número possível. Então, a gente vai começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? O que vocês acham? Vamos ver se alguém vai acertar. Se a gente começar a numerar da esquerda para a direita, a gente vai ter insaturação no carbono 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter a insaturação no carbono 5. 1, 2, 3, desculpa, 4. A gente vai ter insaturação no carbono 4. Se a gente começar a numerar da direita para a esquerda, a gente vai ter da direita para a esquerda, a gente vai ter no carbono 2 a insaturação. Então, a gente vai começar a numerar essa cadeia da forma com que a insaturação ela fique no menor número possível. Então, a gente vai começar a numerar da direita para a esquerda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Isso ficou feio, peraí, vou fazer ele aqui. Carbono 6.
certo? Então, nessa nossa cadeia, a gente vai ter, nessa cadeia principal, 6 carbonos. E no carbono 5, a gente vai ter também um radical, que também é o metil, que é a ramificação mais simples que a gente tem, que é a que tem um carbono só, tá? Então, no carbono 5, a gente tem o que a gente chama de metil, certo? Essa nossa cadeia, ela possui 6 carbonos. Então, met, et, prop, but, pent, ex. A gente só tem ligações simples? Não. A gente tem no carbono 2 uma insaturação. Então, a gente vai indicar que no carbono 2 a gente tem uma insaturação. E aí, o infixo é em, para dupla ligação. Então, no carbono 2, a gente vai ter uma dupla ligação. Então, 2 em. No carbono 2, uma dupla ligação. Terminação de hidrocarboneto, O. Então, 5-metil-X2-eno. Vai ser o nome dessa nossa estrutura. Eu já me saí um pouco melhor na utilização aqui das tecnologias, viu? Ficou mais fácil de entender esse segundo exemplo? Vai aumentando o grau de dificuldade. Então, vamos aqui para o terceiro exemplo. Tá? Nessa primeira aula, eu só trouxe exemplos com radical metil. Então, é bem mais tranquilo da gente conseguir visualizar qual a cadeia principal, porque visualmente a gente olha e já vê ali a que tem o maior número de carbonos. Então, aqui também no exemplo 3, a gente consegue visualizar que esta daqui é a cadeia principal, porque ela é a que possui o maior número de carbonos, certo? Então, a gente sempre vai começar a numerar de forma com que as insaturações fiquem no menor número possível. Então, se a gente começar aqui da esquerda para a direita, a gente vai ter a primeira insaturação no carbono 3, certo? E a outra no carbono 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente teria no carbono 3 e no carbono 6. Agora, se a gente começar a numerar da direita para a esquerda, a gente vai ter a primeira insaturação no carbono 2. Já é um número menor do que a gente tinha antes. Depois, a próxima insaturação no carbono 5. Então, entre 3 e 6, 2 e 5, 2 e 5 é uma menor numeração para a nossa insaturação, tá? E aqui 6, 7 e 8, certo? Então, agora vamos dar nome para esse carinha aqui que a gente tem. Então, a gente tem aqui que no carbono 4, meu 4 aqui que ficou bem esquisitinho, a gente tem um metil. Então, 4 metil, certo? A nossa cadeia, ela tem 8 carbonos. Então, oct. No carbono 2 e no carbono 5, a gente tem duas duplas ligações, que é lá dos alcadienos. Então, a gente vai ter 2,5, porque no carbono 2 e no carbono 5, que a gente vai ter essa insaturação, a gente vai ter di em. Por que di em? Porque a gente sabe que o em é de dupla ligação, di é de 2. Di em, duas duplas ligações, tá? Terminação de hidrocarboneto, O. 4-metil-oct 2,5 dieno. Meio feio, mas é isso por aí mesmo, tá? Em alguns lugares a gente vai encontrar octa, mas o oct também ele é bastante comum de aparecer, certo?
Entenderam ali o porquê do di-em? Porque a gente vai ter duas duplas, de dois, em de dupla ligação, por isso di-em. Então, mais um exemplo, e eu acho que a gente já vai ter que meio que parar por aqui, as nossas questões do vestibular vão ficar para a próxima aula, porque senão vocês vão enjoar da minha cara hoje só falando de nomenclatura. Então, aqui também a gente tem 3 exemplos distintos. Vou dividir aqui para a gente não se confundir, tá? E no primeiro exemplo, primeira coisa que a gente faz que nem nos outros, identificar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela que vai ter o maior número de carbonos. Eu sou repetitiva, bato nessa tecla, porque essa regra ela vai se seguir para as outras funções orgânicas, tanto as oxigenadas como as nitrogenadas. Então, é importante a gente saber a base dos hidrocarbonetos, porque eles constituem a base das demais funções orgânicas, tá? Então, como a gente também aqui só vai ter um radical simples, a nossa cadeia principal vai ser essa daqui. Já também olhando, a gente consegue perceber que a nossa numeração ela vai começar da direita para a esquerda, porque é onde a gente vai ter o menor número da nossa insaturação. Então, a gente vai começar a numerar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, no carbono 4, a gente vai ter um metil. Então, aqui no carbono 4, um metil, certo? No carbono 2, a gente vai ter essa insaturação, então a gente precisa indicar. A nossa cadeia, ela tem 5 carbonos, então, pente, met, et, prop, but, pente, que identifica que a nossa cadeia principal, tem 5 carbonos. No carbono 2, a gente tem uma tripla ligação. Então, qual era o infixo para tripla ligação? O in. O in, ele vai nos dizer que no carbono 2 da nossa cadeia principal, a gente vai ter uma dupla ligação, certo? Terminação de hidrocarboneto, O. Então, nomenclatura desse composto, 4-metil pente 2 ino. Tá? Vai ser o nome dessa estrutura aí que a gente viu nesse primeiro exemplo desse slide. No exemplo 2, a gente já vai ter uma cadeia fechada, a gente vai ter um ciclo, né? Um composto que não possui um início e um fim, tá? Então, nesse composto, a gente vai começar a numeração de uma forma com que as ramificações mais simples fiquem no menor número possível. Então, as ramificações com menor número de carbono. Então, a gente tem aqui 2 ramificações que estão ligadas ao nosso ciclo. A gente tem um metil e um isopropil, certo? Então, a gente vai começar a numeração de forma com que fique no menor número possível. Então, se a gente começar aqui da esquerda para a direita, a gente vai ter 1, 2, 3. Se a gente começar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então, para ficar no menor número possível, a gente faz um sentido horário. Então, aqui o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Tá? Então, a gente vai ter que no carbono 1 desse nosso ciclo alcano, o ciclano, a gente vai ter no carbono 1 um metil, certo? E no carbono 3, a gente vai ter aquele carinha que a gente estudou ali anteriormente, que dividindo ao meio ficava 2 estruturas iguais. Então, isopropil, porque ele tem 3 carbonos. Isopropil, certo?
Essa nossa cadeia, ela tem 5 carbonos, então, met, et, prop, but, pente. Então, ciclo, que vai indicar que a nossa cadeia é fechada, pentano, 1 metil, 3 isopropil, ciclopentano. Então, a gente tem que preceder o número de carbonos da nossa cadeia com mais um infixo que vai indicar que é um ciclo, que essa nossa cadeia ela não é aberta, ela é uma cadeia fechada. Um pouquinho mais complicado esse? Mas, mas deu para entender ou a gente vai ter que ver mais exemplos? Então tá. Isso daí a gente vai retomar nas próximas aulas, não fiquem tão assustados, não desapareçam das nossas aulas, que vai ficar mais interessante futuramente, quando a gente começar a ver as funções orgânicas e ver as aplicações, aí a gente vai ver a questão do álcool na produção de vinhos, de bebidas alcoólicas, de fermentação, então aí vai começar a ficar mais interessante a química orgânica. Esse iniciozinho eu sei que é um pouquinho mais chato, mas é importante para a gente compreender as próximas que a gente vai estudar, tá? Então, aqui, no nosso exemplo 3, agora eu já estou dominando aqui as ferramentas de caneta e texto, aqui, ó, já estou me virando melhor. A gente vai ter um ciclo também, só que a gente vai ter uma alternância de ligação. A gente vai ter ligação dupla, simples, dupla, né? Essas ligações, elas se movimentam na cadeia. Então, aqui a gente vai ter um composto aromático, tá? A gente vai ter um composto aromático. Então, aqui a gente também começa a numeração de forma com que os radicais simples fiquem no menor número possível, tá? Então, aqui a gente vai começar a numeração da nossa cadeia a partir desse carbono. 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Se a gente começar... Opa, não, aqui vai dar o maior número possível, tem que ser ao contrário. 1, 2, 3. Tem que ser ao contrário. Vou apagar aqui. Senão, daquele jeito, ia ficar no maior número possível. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora sim. Senão ali a gente vai ficar com o nosso etil lá no carbono 6, né? E aqui ele fica no carbono 3. Então fica bem menor a numeração. Por isso é importante a gente ficar bastante atento, porque às vezes a gente vai... é sempre no sentido horário. Não, às vezes vai ser no sentido anti-horário a numeração da nossa cadeia. A gente já viu agora que quase que a gente comete, eu no caso, né, um equívoco. Então a gente vai ter aqui 2 metis e um etil. Etil porque a gente tem 2 carbonos e ele é um radical, por isso que a gente chama ele de etil. Qual que vem primeiro no alfabeto? O M ou o E? Como a gente tem 2 tipos de ramificações aqui, a gente tem que também iniciar a numeração, a nomenclatura, em ordem alfabética. Tá? Então, o E ele vem primeiro no alfabeto. Então, a gente vai começar a nomenclatura por ele. Então, no carbono 3, a gente vai ter o que a gente chama de etil. Tá? No carbono 1 e no carbono 2, a gente vai ter um dimetil. Di, porque a gente tem 2 metis na nossa cadeia. Então, di, que indica 2, metil, que são dois radicais metis. Tá? E aí, a terminação que caracteriza esse composto, que é um composto aromático,
ou um anel benzênico, é a terminação benzeno. Então, aqui a gente vai ter o 3-etil, 1,2-dimetilbenzeno, certo? Um pouquinho mais complicado, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem que ficar atento a várias coisas. Iniciar a numeração de forma com que as estruturas simples fiquem no menor número possível, no caso do metil, né? E depois, na hora de dar o nome, a gente precisa considerar a ordem alfabética dos radicais, né? No caso aqui, a gente tem o metil e o etil. No caso, o etil vem primeiro, porque a letra E vem antes do M no alfabeto. Então, por isso que ficou o 3-etil, o 1,2-dimetil, e o benzeno, porque se trata de um composto aromático, né? De um anel aromático. Tranquilo? Já até passei uns minutinhos aí da nossa aula. Então, por hoje era isso, tá? Era mais a título da gente ver quais os compostos orgânicos, quais as características de cada um, quando tem dupla, quando tem simples, né? Como que a gente começa a dar nome para essas estruturas. Então, na próxima aula, a gente vai retomar isso, porque a gente viu que é importante, né? Embora chato, é importante. E aí a gente vai fazer esses exercícios que ficou para trás, né, da última aula e também da aula de hoje, que eu trouxe aqui uns quantos de vestibular, de Enem, de PAV, para a gente estar aí dando uma exercitada de como podem aparecer esses compostos, esses hidrocarbonetos na prova do Enem e também na prova do PAV, tá bem? Muito obrigada pela presença de vocês aqui na aula, fiquei muito feliz.